Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de um material que, olha, levanta uma questão bem provocadora. Uma questão sobre conformismo, né? Dentro de comunidades de fé. Exatamente. A nossa fonte aqui é um artigo do presbítero Marcos Benedito. O título já diz muito: O perigo do conformismo na igreja. Uhum. E a nossa ideia é, desmontar o raciocínio dele. Entender o passo a passo de como ele conecta certas doutrinas religiosas a um estado que ele chama de inércia, sabe? E ver o que isso significa na prática, tanto para os líderes quanto para os membros da igreja. Isso. E o que eu acho mais interessante na construção do argumento dele é como ele parte de uma ideia bem teórica e vai transformando isso em consequências muito práticas, do dia a dia mesmo. E qual é o ponto de partida? Ele começa com uma imagem muito forte, que serve de base para todo o resto do texto. Ele chama de um silêncio perigoso. Certo. Um silêncio perigoso. Mas isso não é sobre a igreja ser quieta, né? É mais uma metáfora. Exatamente. Ele não está falando da falta de barulho, mas da falta de fogo, de fervor espiritual. Entendi. E ele amarra essa falta de fervor a uma doutrina bem específica. Ele descreve como uma interpretação radical do calvinismo. Ok. Vamos pausar aqui um instante. Para quem não está tão familiarizado, o que seria essa versão, digamos, extrema do calvinismo que o autor critica? Boa pergunta. De forma bem resumida, o calvinismo clássico enfatiza a soberania de Deus em tudo, inclusive na salvação. A crítica que o autor faz é a uma distorção disso. Uma distorção que levaria a que tipo de lógica? Há uma lógica assim: se Deus já decidiu quem será salvo e tudo já está determinado, então não há muito que eu precise fazer. É um tipo de fatalismo teológico, sabe? A consequência direta disso, segundo ele, seria a acomodação, a inércia. Pois é. Ele argumenta que essa crença se torna a desculpa perfeita para a passividade. Entendi. Então a base do problema, na visão dele, é uma ideia teológica que essencialmente diz: relaxa, já está tudo resolvido. Isso. E a partir daí ele começa a analisar o impacto disso na liderança. Ele solta uma frase bem direta: uma igreja avivada dá trabalho. E essa frase é a chave para o primeiro segmento do argumento dele. Porque ele descreve o avivamento como algo cheio de movimento. Movimento tipo... Oração de madrugada, jejuns coletivos, evangelismo nas ruas, o que ele chama de confronto ao pecado. É algo que, por natureza, é dinâmico, imprevisível e exige muita, mas muita energia da liderança. O que me leva a uma pergunta. Um crítico do artigo não poderia argumentar que o autor chama de gestão ou controle é, na verdade, só uma liderança responsável? Poderia, sem dúvida. É uma forma de organizar a comunidade, de evitar os excessos que às vezes acontecem, né? Com certeza. E essa seria a principal objeção ao argumento dele. Ninguém defende uma completa desorganização, mas o ponto central do autor é sobre a motivação por trás da gestão. Ah, entendi. Ele cria essa divisão clara, quase um preto no branco, sabe? De um lado, o avivamento, que é vivo, mas pode ser caótico. Do outro, a gestão, que é segura, mas pode levar à estagnação. E ele argumenta que quando o desejo principal do líder é ter paz, tranquilidade, controle absoluto... Ele vai inevitavelmente preferir uma doutrina que justifique a ausência de fogo. E ele tem uma frase para isso, não é? Algo sobre ser mais fácil administrar uma igreja fria? Exato. A frase é muito mais fácil administrar uma igreja fria do que liderar um povo que arde em fogo. Faz sentido, na lógica dele. Na visão dele, o líder gestor não quer ser surpreendido por manifestações espirituais que ele não controla. Ele não quer o trabalho de discipular pessoas que estão vivendo experiências intensas. Ele prefere a previsibilidade. Isso. A previsibilidade de um cronograma, de um culto que começa e termina na hora, sem nenhum imprevisto. E o que me pareceu o ponto de virada no argumento dele foi quando ele conectou essa preferência pelo controle a uma espécie de troca. Sim. Ele diz, onde não há Espírito Santo, a doutrina humana substituindo o mover de Deus. Exatamente. A gestão administrativa não apenas coexiste com a fé, ela toma o lugar da experiência espiritual. E a doutrina da passividade serve como a justificativa teológica para essa substituição. Segundo o artigo, é que isso vai se refletir direto no que é ensinado. No que é pregado do púlpito. Exato.
O ensino começa a ser moldado por essa preferência pela tranquilidade. E é aí que ele entra na lista de temas que ele considera essenciais, mas que acabam sendo deixados de lado por serem incômodos. Sim, ele lista vários: batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, guerra espiritual, jejum, vigília, evangelismo. Vamos desempacotar alguns desses, porque para quem está de fora, pode parecer só uma lista de termos religiosos. Quando ele fala de dons espirituais, por exemplo, o que ele quer dizer que está sendo abandonado? No contexto que ele descreve, os dons espirituais, como profecia, cura, discernimento, são vistos como ferramentas ativas, manifestações do divino que acontecem ali, no meio da congregação. E que são, por natureza, imprevisíveis. Exato. Podem atrapalhar um culto bem programado. A liderança que busca controle, segundo o autor, prefere não incentivar algo que ela não pode agendar. Entendi. E o mesmo vale para a guerra espiritual. Sim, que na visão dele é a ideia de confrontar ativamente influências negativas, o que exige uma postura de combate, não de passividade. Então são temas que exigem ação, esforço e quebram a rotina. E ele resume o porquê de serem incômodos numa frase, né? Sim, porque tudo isso exige vida no altar. É uma forma de dizer que exigem sacrifício, renúncia, disciplina. E no lugar desses temas exigentes, a mensagem se torna outra, muito mais confortável. Isso. Vira: Deus já fez tudo, fique tranquilo, ou não precisa buscar. Deus faz sem você precisar se esforçar. E o autor argumenta que, com o tempo, isso cria um ciclo vicioso. Um ciclo vicioso. A liderança não ensina, o povo não busca, o sobrenatural não acontece, e a ausência de manifestações confirma para todo mundo que aquela doutrina tranquila estava certa. E o resultado, na visão dele, é que o extraordinário deixa de ser esperado. A ausência de experiências mais intensas passa a ser reinterpretada. E não é vista como uma falha, mas como maturidade ou sobriedade espiritual. O conformismo se consolida e vira nova norma. O que levanta uma questão importante, que é o próximo passo do argumento dele. Se a liderança está nesse caminho, qual é a responsabilidade de quem a segue? Exato. Certo. Então o argumento é que a liderança opta pelo controle e o ensino se torna mais confortável. Mas qual é o efeito disso em quem está no banco da igreja? Ele fala sobre isso, né? Sim, ele fala. E ele chama essa de a pergunta mais séria e mais dolorosa. Ele muda o foco. Isso, ele muda o foco para os membros da congregação. A pergunta é: o que acontece com quem segue uma liderança que está, na visão do autor, equivocada? Se a doutrina pregada esfria a fé, o seguidor está isento de culpa. E para ilustrar o perigo, ele usa duas advertências bem fortes atribuídas a Jesus nos evangelhos. A primeira é a dos cegos guiando cegos, de Mateus 15. A imagem é bem clara. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. O que é fascinante aqui é como isso se conecta com um fenômeno psicológico bem conhecido, sabe? Qual? A diluição da responsabilidade em grupo e a obediência à autoridade. As pessoas tendem a confiar na figura de liderança e a desligar o próprio senso crítico. E o autor está dizendo que, espiritualmente, essa confiança cega é perigosíssima. Perigosíssima. Porque, no fim, o barranco é para os dois, líder e liderado. E a segunda advertência que ele usa é ainda mais direta, de Mateus 7. Aquela sobre as pessoas que dirão, Senhor, Senhor. Como se tivessem intimidade com a fé, mas ouvirão a resposta: Nunca vos conheci. É bem forte. Pois é, o ponto dele com essa citação é que a participação religiosa, usar o vocabulário certo, ir aos cultos, nada disso é garantia de nada. É possível estar totalmente imerso no ambiente e ainda assim estar distante. Completamente distante do que o autor considera a essência da fé. A implicação é que seguir ordens, mesmo que com sinceridade, não serve como defesa. Então, na visão dele, no fim das contas, a cobrança é individual. A desculpa de eu só estava fazendo o que me ensinaram não seria válida. É isso. É exatamente esse o clímax do argumento dele.
Ele desenvolve essa ideia usando o conceito do tribunal de Cristo. Certo. E ele faz questão de usar uma referência de 2 Coríntios 5 para explicar que não se trata de um julgamento para decidir salvação, sabe, céu ou inferno. Na teologia que ele apresenta, isso já está resolvido pela fé. Ok. Então, o que é julgado nesse tribunal? As obras, a fidelidade, a obediência. É um julgamento de prestação de contas sobre a vida que a pessoa viveu. Como ela usou os talentos, o tempo, as oportunidades. E é nesse ponto que ele apresenta o golpe mais duro do argumento dele. Sim, ele imagina um diálogo nesse dia do juízo. Imagino que seja a hora das desculpas, a pessoa tentando se justificar. Exato. Dizendo, Senhor, a culpa não foi minha, meu pastor não incentivava o avivamento, ou na minha igreja ninguém falava sobre a importância de evangelizar. E qual seria a resposta? A resposta na interpretação do autor viria na forma de outra pergunta, baseada em passagens como: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uma resposta implícita, então. Isso. Seria algo como: mas você tinha a Bíblia, você tinha acesso direto ao Espírito Santo, você tinha a capacidade de ler, orar e discernir por si mesmo. Ou seja, a omissão do líder não anula a responsabilidade do indivíduo. A culpa não pode ser terceirizada. É uma visão bem radical de responsabilidade pessoal. Bem radical. Extremamente. Ele coloca o peso todo sobre o indivíduo. O argumento é que cada pessoa recebeu as ferramentas necessárias para buscar a verdade e se ela escolheu a passividade, a escolha foi dela, independentemente do que a liderança fazia. Com base em tudo isso, o quadro que ele pinta de uma igreja conformada, ou sem fogo, como ele chama, é bem sombrio. Muito sombrio. Ele a descreve como fraca, vulnerável, silenciosa, improdutiva e, o mais importante, controlada por homens e não pelo espírito. E ele resume essa visão numa frase de efeito muito poderosa. O diabo não teme uma igreja grande. O diabo teme uma igreja cheia do espírito. Para ele, tamanho, organização, orçamento, nada disso importa. Nada. O único fator relevante é essa vitalidade espiritual que ele chama de fogo. Ok, o diagnóstico é duro, mas o texto termina, sim, nesse tom pessimista ou ele oferece alguma saída? Não, ele não termina no pessimismo, não. A parte final do artigo é um chamado à ação bem direto. Ah, bom. Ele oferece uma lista de 7 atitudes para a pessoa que se identifica com esse cenário. A primeira, de forma bem direta, é despertar. É um chamado para sair da inércia. E as outras? Seguem essa linha de ação individual. Totalmente. Os pontos seguintes são: buscar o Espírito Santo intensamente, ler a Bíblia com profundidade por conta própria e discernir a doutrina que está sendo pregada. Ou seja, analisá-la criticamente. Isso. E ele continua com orientações bem práticas como: não aceite uma fé que não exige nada de você e busque uma vida de oração e jejum. E qual é a sétima? Geralmente a última é a mais importante. E nesse caso, é a mais radical de todas, dentro do contexto que ele apresentou. Qual é? O 7º ponto é: faça a obra, mesmo que a liderança não incentive. Uau! Isso é a conclusão lógica de todo o argumento dele. Se a responsabilidade é individual, então a ação também deve ser. Não dá para esperar pelo líder, pela organização, pelo programa da igreja. A conclusão dele é que a fé é, em última instância, uma jornada solo. E ele encerra com uma pergunta final que ele coloca como se viesse de Jesus, que resume tudo. Que é uma pergunta retórica que força a autoavaliação. Você viveu a fé que eu ensinei? Ou a fé que os homens acharam mais confortável? Exato. É o fechamento perfeito para um argumento que, do começo ao fim, contrasta o conforto da passividade com o desafio de uma fé ativa. Ok, então, para a gente amarrar tudo, o texto do Marcos Benedito é basicamente um grande alerta contra o que ele vê como passividade espiritual. Um alerta bem forte. O argumento central é que o conforto e a rotina, que muitas vezes a gente busca, podem ser, na verdade, sinais de perigo dentro de uma comunidade de fé. E a mensagem é que a responsabilidade pela própria jornada espiritual é intransferível. Sim. Naisimus mostra um argumento que claramente valoriza a agência do indivíduo acima da estrutura da instituição. A ideia que ele defende
é que a espiritualidade autêntica é, por natureza, ativa, exigente e muitas vezes disruptiva. Disruptiva para sistemas que preferem o controle à transformação. Exatamente. É um chamado para que cada um assuma as rédeas da própria vida espiritual, não importando o ambiente. E isso me deixa com uma última reflexão, que vai um pouco além do texto em si. Uhum. O autor traça uma linha direta entre conforto e estagnação espiritual. Isso levanta uma questão mais ampla, que talvez se aplique a muitas outras áreas da nossa vida, né? Com certeza. Onde mais a nossa busca insistente por uma paz da rotina, por evitar desafios e por nos mantermos na zona de conforto pode, na verdade, estar nos impedindo de crescer, ou de fazer uma descoberta mais profunda? É uma ótima pergunta. Fica a pergunta.